Olá, meus irmãos! Ô, gente, que saudade que eu tava de vocês. Que bom estar aqui de volta no nosso estudo bíblico. Privilégio estarmos juntos para poder meditarmos na palavra do nosso Deus. Nós estamos na semana 52, é a última semana do nosso circuito bíblico. Nós estamos terminando o circuito bíblico. E como nós já começamos o novo ano profético da nossa igreja, eu quero hoje partilhar com vocês sobre algo que já é baseado na nova temática que Deus tem direcionado a nossa igreja para esse ano. Certamente vai ser um ano abençoador, um ano de muitos desafios para mim, para as pessoas da nossa igreja e para você que nos acompanha, mesmo que seja de longe ou de perto, que você gosta da nossa comunidade, da nossa igreja. Vai ser um ano que nós seremos desafiados a estudar a Bíblia, a vasculhar a Bíblia para sermos definitivamente uma igreja que seja aprovada por Deus. Hoje eu quero convidar você a, dentro dessa temática da igreja aprovada, conversar sobre como que nós podemos viver como aprovados, viver como gente aprovada, eu e você, vivendo na vida como alguém que o Senhor Jesus olha e fala: ali é o meu servo, esse tem andado segundo a minha vontade, segundo o meu querer, esse tem sido aprovado nos seus caminhos. Abra, por favor, a sua Bíblia, ou acesse ou apenas ouça. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 36. Pedro está pregando o Evangelho aqui, depois de receber o Espírito Santo como prometido por Jesus. Pedro estava anunciando e defendendo, a visão evangélica, defendendo o Evangelho daquelas pessoas que estavam suspeitando que os homens estavam embriagados ou em transe, e ele defendeu a visão do Evangelho, fazendo uma linda pregação a partir do versículo 14. E ele vai até o versículo 40 com essa pregação. E eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo 36. Ele já falou muita coisa sobre quem era Jesus, o que ele fez, especialmente embasando o Messias, Jesus como o Cristo no Antigo Testamento, e ele chega então no versículo 36. E aí nós vamos ler do 36 até o versículo 47, tá bom? Diz assim o texto bíblico: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um segundo as suas
a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção e que destaca ao meu coração sobre como nós podemos viver uma vida aprovada, parte do início do que nós acabamos de ler. Pedro está trazendo uma mensagem sobre a pessoa de Jesus, testificando e ratificando que Jesus não era um cidadão comum, uma pessoa normal, mas ele era o prometido, o Messias, o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo. Jesus, aquele que é o Messias prometido por Deus. O versículo 36 chama a nossa atenção nesse lugar, que Pedro ele fala, olha pessoal, vou dizer uma coisa muito claramente para vocês, para deixar tudo muito claro, para que ninguém tenha a desculpa no futuro de dizer que não sabia o que eu vou dizer agora. Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. E o que vocês, israelitas, fizeram com Cristo foi crucificaram-no. Vocês o mataram. Mesmo ele sendo o Messias, o Cristo, vocês mataram, crucificaram Jesus, sendo ele o Cristo. E aí, quando eles ouviram isso, depois de toda uma explanação sobre o Evangelho, quando ouviram essa afirmação do erro que eles tinham cometido, eles ficaram aflitos. Isso já me chama a atenção para uma coisa muito importante, para saber como que nós devemos viver uma vida como aprovados. Diante da exposição do Evangelho, diante do Evangelho exposto à nossa frente, diante da Bíblia exposta à nossa frente, quando ela é exposta, a Bíblia, a verdade do Evangelho, confronta a nossa vida, a nossa atitude, o nosso jeito de viver. E diante disso, se fizermos escolhas equivocadas, o Evangelho vai nos mostrar. A exposição bíblica vai nos mostrar que erramos em algum lugar. Nessa hora, alguma coisa precisa acontecer. Diante da exposição do Evangelho, diante da exposição bíblica, diante da verdade exposta, a nossa condição de pecador fica aparente. Quando ela fica aparente, nós temos dois caminhos a seguir. Afligir o nosso coração e caminhar para o arrependimento, ou simplesmente sentir algo e não fazer nada. Muitas pessoas, ao longo da jornada da sua vida, são confrontadas pela verdade do Evangelho. Muitas delas acham que até faz bastante sentido esse confronto e muitas reconhecem que estão num caminho equivocado, mas não decidem caminhar para o arrependimento. Esse é o pior caminho que as pessoas podem seguir. Esse é o pior caminho que qualquer ser humano confrontado pela verdade do Evangelho pode seguir. Porém, a pessoa que caminha em direção ao arrependimento, ela é transformada. Porque ela é transformada, ela viverá cada vez mais uma vida que é aprovada por Deus. Então, diante da exposição do Evangelho, versículo 36, Pedro fala, olha, vocês crucificaram o Cristo. E aí eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram, e agora? E agora, diante do que fizemos, como podemos reparar o erro que cometemos?
Pedro então responde: arrependam-se. A verdade do Evangelho, quando faz sentido para o nosso coração, quando eu falo faz sentido, leia-se, quando ela nos aperta o coração e nos provoca um incômodo enorme, quando o arrependimento chega, quando a confrontação nos alcança, nós precisamos olhar para a nossa condição e começar a mudar os caminhos. Quando somos confrontados pela verdade do Evangelho, e esta verdade é a verdade que nos liberta, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor e levantar as mãos como rendidos e falar: Senhor, eu perdi. Senhor, eu me arrependo. Eu não deveria ter feito o que eu fiz, ou não deveria ter crucificado você. Eu não deveria ter negado você, não deveria ter andado na minha vida do jeito que eu sempre quis, ou fazendo sempre a minha vontade. Senhor, eu me perdoa, eu não posso mais viver desse jeito. Quando somos confrontados pela verdade do Evangelho, nós precisamos responder a essa confrontação com arrependimento. Arrependimento das mentiras que contamos, da vaidade que parece que tantas vezes encontra terreno fértil no nosso coração. Precisamos nos arrepender da idolatria do nosso próprio eu, da idolatria ao cônjuge, ao filho, idolatria ao trabalho, ao dinheiro, ao poder, à quantidade de likes, à quantidade de seguidores. Precisamos nos arrepender dessa necessidade de sermos aprovados. Não por Deus, mas pelas pessoas, receber aplauso delas, ou mesmo fazer de tudo para não receber nenhuma negativa das pessoas. Precisamos nos arrepender das maldades que imperam no nosso coração, que tantas vezes articulamos coisas ruins para os outros, planejamos coisas ruins para as pessoas, para tantas vezes fazê-las mal. Diante do que fizemos, como aqueles homens que estavam ouvindo a pregação de Pedro, nós devemos fazer as mesmas perguntas que eles fizeram aos apóstolos. E agora? Diante do erro que cometemos, o que faremos? A resposta sempre será a mesma para você, para mim, para qualquer outro que cometer pecado, para qualquer outro que deslizar e cair durante o seu caminho. Arrependa-se. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem de arrependimento. E diante do arrependimento, uma vida transformada, uma vida aprovada. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. O arrependimento, ele é privado, ele é do coração. Ele é alguma coisa que eu tenho e você não sabe. Por isso que o batismo, ele é o grito de independência para o mundo. Na verdade, não sou mais dependente do mundo, agora vivo independente com Deus. A minha vida agora é livre, ela é independente. E por escolha própria eu me faço escravo de Cristo. Um escravo livre, como diz Romanos. Então, eu grito para o mundo através do batismo que Jesus Cristo me confrontou com a verdade do Evangelho e que diante da minha consciência, meu Deus, e agora o que farei? Eu me arrependo dos meus pecados para não viver mais cometendo-os. E assim eu sou nova criatura. É isso que eu digo no batismo.
Por isso que a condição para ser batizado é apenas crer em Cristo Jesus. Mesmo que nós aqui em nossa igreja façamos uma classe de preparação para as pessoas se batizarem, se tornarem novos membros, isso é uma condição nossa, é uma questão que nós criamos. Mas necessariamente não precisa disso para ser batizado em nenhum lugar, em qualquer lugar. A condição bíblica é creia. E se você crê, você deve, não pode, deve ser batizado. Então arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Uma vez que você se arrepende e em resposta a algo privado já começa publicamente a mostrar que você agora vive em obediência, batizando-se, você se torna morada de Deus através do Espírito Santo. Então a pessoa que vive de modo aprovado é alguém que tem a consciência do seu pecado porque foi confrontada pelo Evangelho. Em resposta, ela é mexida pelo Evangelho e se arrepende, batiza-se e é cheia do Espírito Santo. É impossível não ser aprovado alguém que se arrepende, alguém que publicamente não tem vergonha de Jesus, nem do seu Evangelho, nem de sua verdade, a verdade. Não tem como não ser aprovado alguém que é cheio do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E aí, com muitas palavras, ele advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. A geração corrompida do tempo de Pedro não é uma geração diferente da nossa geração. O que mudou de lá para cá é só a tecnologia. O coração do homem continua o mesmo. Ganancioso, invejoso, mau, egoísta. A gente não mudou. Nós somos os mesmos. O que mudou foi a tecnologia, a rapidez da informação e só. Nós continuamos sendo chamados a uma separação dessa geração corrompida pelo pecado. Arrependam-se, irmãos. Arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Arrependam-se, salvem-se pela consciência do que Jesus fez. Para que tenha perdão dos seus pecados, salvem-se dessa geração tão absurdamente corrompida, tão maluca, tão insaciável pelo pecado, tão sem amor. Salvem-se dessa geração corrompida. A mensagem de Pedro, deixa eu te dizer isso. A mensagem de Pedro é atual, é para hoje, é para mim e para você. Salve-se dessa geração corrompida. O povo do tempo de Pedro, durante essa mensagem, foi atropelado pela pregação do Evangelho. E aí aceitaram a mensagem do Evangelho em seus corações, aceitaram e foram imediatamente batizados. O número de pessoas foi cerca de 3.000 pessoas. Imagina que festa. Imagina que movimento. Imagina quão incrível foi, quão estratégico foi esse momento da história da descida do Espírito Santo no Pentecostes. E aí então, empoderados pelo Espírito, cheios da verdade do Evangelho, agora publicamente confessos como seguidores de Jesus Cristo, a igreja explodiu.
explodiu. Por causa desses componentes que eu acabei de citar. A igreja começou a viver algo que a igreja vive, que é o extraordinário, que é o comunitário, que é a comunhão. Então o povo começou a se dedicar ao ensino dos apóstolos, eles queriam aprender mais. Eles já não viviam para eles mesmos, eles estavam agora arrependidos dos seus pecados e conscientes de que precisavam do Cristo, de aprender sobre Ele. Eles não só se dedicavam a aprender e a ensinar, mas também eles se dedicavam à comunhão, da vida junto. Afinal, é vivendo juntos que nós aprendemos sobre o Evangelho, sobre o amor na prática. E viver junto não significa frequentar reuniões formais. Viver junto é viver junto. É estar juntos. Muito tempo, muitas horas. Eles partilhavam do pão e também das orações. Afinal, comer do pão e viver orando não se separa. Quem ora partilha o pão. Quem partilha o pão ora junto. Essa é uma vida de comunhão, uma vida comunitária, uma vida de igreja aprovada, que ensina, que aprende, que vive junto, que se dedica, que come e ora. Viver como alguém aprovado é você arrependido e batizado, cheio do Espírito Santo, crescer em Deus e na sua igreja, em Jesus e na sua igreja. Crescer através da minha vida, através das pessoas que frequentam a sua célula, das pessoas que frequentam o culto que você vai, a reunião da oração. Gente que você anda junto, que você partilha do pão, que você partilha das orações. Todos estavam cheios de temor, porque uma igreja vive cheia do fogo do Espírito, do temor a Deus, do respeito absoluto à sua autoridade, da obediência incansável e muitas vezes sem entendimento, mas absoluta obediência. Afinal, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Numa igreja que vive junto, numa igreja onde as pessoas são aprovadas, o Espírito Santo tem alegria em manifestar tantas e tantas coisas. Eu acredito que tantas vezes não vemos as coisas acontecerem da parte de Deus de maneira sobrenatural, porque não damos lugar. E eu não estou falando de reunião formal, de culto racional, estou falando não damos lugar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não paramos, estamos sempre agitados, nem comer do pão estamos comendo, muito menos viver na oração. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aí é uma condição de quem vive aprovado. Manter-se unido é uma força que eu faço para estar junto. Não vou deixar você se distanciar, eu vou te catar lá para a gente poder viver junto. Vamos viver juntos. Ontem nós tivemos o nosso dia do amigo na célula e foi tão incrível. Foi tão especial. Tantos visitantes, tanta gente sedenta por ver gente se amando. E foi muito especial poder partilhar o Evangelho lá. O povo da minha célula intencional, sentado para conversar, falar da vida, estar junto, viver junto, conversar, ter interesse pelo outro, pelo que o outro tem a dizer. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Só podemos saber se temos tudo em comum ou alguma coisa em comum se investirmos tempo para estarmos juntos. Se você quer viver como alguém aprovado, você precisa investir tempo, menos tempo em você, investir mais tempo em mim, no seu irmão, no seu amigo. Eles passavam então a vender as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, a consciência de quem vive aprovado é que aquilo que tem não é seu, é nosso. Vender as suas propriedades é sacrifício. Tenho certeza que o povo que comprou a propriedade naquele tempo lutou, suou, trabalhou muito para poder comprar. E aí eles passaram então a vender sem ninguém pedir, por uma ação direta do Espírito de Deus, em generosidade no coração daqueles que vivem arrependidos. Venderam suas propriedades e bens, para além de propriedades, para distribuir para aqueles que estavam precisando. Nós temos hoje uma grande necessidade, que é a compra do estacionamento da Lane Street. Exige de nós uma cota de sacrifício. Vender algumas coisas nossas para poder ajudar a necessidade da comunidade. Será que você está disposta a fazer isso? Cada um precisa olhar para dentro de si e avaliar se de fato tem vivido uma vida comunitária. Então eles distribuíam segundo a necessidade das pessoas. Porque um coração impactado pelo Evangelho, um arrependido, batizado e cheio do Espírito, que aprende com os apóstolos, que ensina uns com os outros, que vive junto, que partilha o pão e ora, gente que se dedica uns aos outros, é gente que tem um coração generoso, não apegado. Um coração que tem a consciência de que aquilo que nós recebemos da parte de Deus, seja bem, seja propriedade, pode ser partilhado. É para ser partilhado com as necessidades das pessoas ao nosso redor, especialmente aos domésticos da fé. Todos os dias, não só uma vez por semana, nem duas, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Um povo que vive junto, convertido, aprovado por Deus como igreja, é um povo que gosta de estar junto, que gosta de adorar a Deus formalmente, que gosta de dar risada em volta da mesa, gosta de partir o pão e vive em sinceridade de coração, sem falsidade, mas com lisura, com amor e respeito a todas as pessoas. A consequência disso é que o povo vai reconhecer que esse é um povo diferente. A sociedade, a cidade vai reconhecer que esse povo junto, aprovado, é diferente. E vai aplaudir, porque cai na simpatia. É um povo aprovado também socialmente, pelos de fora, porque vê a conduta dessa reunião comunitária em volta do Cristo. E aí, o Senhor Deus vai acrescentando aqueles que vão compreendendo essa mesma verdade a partir do espelho que nós somos para eles de Jesus Cristo. O meu desejo é, sinceramente, que você viva como uma pessoa aprovada, que você faça
a escolha de viver segundo Atos, capítulo 2, a partir do versículo 36. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude nessa jornada ao longo desse ano e que seja poderoso e abençoador, não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que veem a sua vida, para mim, que estou perto de você, que todos nós sejamos alcançados por esse Evangelho que nos transforma a cada dia, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima.